Agora, microfone Jovem Pan na Europa. O assunto sempre o Brexit. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, não é exagero nenhum dizer que o Reino Unido se transformou em um caldeirão de acusações, desconfiança e certo pavor pelo que está por vir. O mais novo ponto de fricção entre apoiadores e detratores do Brexit é um documento oficial do governo divulgado ontem. O relatório demonstra as projeções mais pessimistas sobre o que pode acontecer no país após a separação sem acordo da União Europeia. O texto relata que certos tipos de alimentos frescos e determinados ingredientes vão faltar nas prateleiras dos supermercados. Os preços dos combustíveis e também dos produtos alimentícios podem subir e afetar drasticamente os mais pobres. Protestos devem se espalhar pelo Reino Unido, medicamentos e produtos hospitalares devem ter suas distribuições afetadas por pelo menos 6 meses. É bom a gente lembrar que o Reino Unido não produz praticamente nada do que consome, né? É tudo importado por aqui e o principal parceiro comercial é, de longe, a União Europeia. E tudo isso, continua o documento oficial do governo britânico, está diretamente relacionado ao caos que deve se transformar a fronteira britânica com o continente. Os caminhões que cruzam o Canal da Mancha pelo Eurotúnel devem enfrentar filas de até 2 dias para fazer a travessia, que normalmente leva cerca de meia hora. Eu já disse 2 vezes, mas vale repetir a terceira para evitar confusão. Este cenário foi projetado pelo próprio governo britânico. O documento que avalia a pior situação possível teve de ser liberado para o público depois que o parlamento impôs esta decisão. Claro que o gabinete de Boris Johnson queria manter essa avaliação, esse estudo confidencial, mas a Câmara dos Comuns exigiu essa divulgação. E o texto, evidentemente, só elevou a histeria por aqui, já que está claro que os britânicos estão se preparando para uma situação de guerra. A oposição quer usar o texto para tentar antecipar a volta do parlamento e debater as consequências do Brexit sem acordo, e pesa também a decisão da Corte Escocesa, divulgada ontem, que julgou a suspensão do parlamento como ilegal e ainda concluiu que Boris Johnson enganou a rainha no processo para conseguir aprovação para esta manobra política. Os apoiadores do primeiro-ministro se defendem na remota, porém existente, possibilidade de um novo acordo com a União Europeia ser alcançado nos próximos dias. Somente uma reviravolta extraordinária pode salvar a reputação do recém-empossado primeiro-ministro neste momento. E essa virada pode sim vir de onde há mais legitimidade num processo democrático, em qualquer democracia madura, que são as urnas. Tiago. Até já, Ulisses. Bom, ainda dentro desse assunto, o premier britânico Boris Johnson negou hoje ter mentido para a rainha Elizabeth II sobre as razões que motivaram a medida que suspendeu o funcionamento do parlamento do Reino Unido por 5 semanas. Ele foi questionado após o mais alto tribunal da Escócia considerar a medida ilegal. E ele deu uma seguinte resposta, uma resposta até que ríspida: absolutamente não. O poder para suspender, ou no termo técnico prorrogar, o parlamento é da rainha, que segundo a Convenção Britânica age sob recomendação do primeiro-ministro. Enquanto isso, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou que está disposto a conversar. Regarding the talks, we are still ready to examine objectively. Ele é francês e depois de reuniões hoje ele deu essa declaração à imprensa dizendo que as negociações continuam abertas. Enquanto isso, o Parlamento Europeu, já que está aberto ao novo adiamento do Brexit, o Parlamento Europeu já afirma que pode estar sim aberto a essa ideia, tais como a realização de eleições antecipadas no Reino Unido ou a necessidade de uma discussão sobre talvez um não Brexit. Quem disse isso foi o presidente de uma conferência, participando de uma conferência de imprensa hoje, o italiano Davi Sassoli, que é responsável também por essas negociações e é uma discussão grande sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Bruno. É ser muito ingênuo acreditar que a rainha pode ser enganada, como se ela não tivesse um grupo de assessores, como se ela não tivesse informações qualificadas para tomar uma decisão. A rainha não é nenhuma tola, ao contrário do que nós somos levados a crer, ela tem efetivo poder político
e por essa razão o nome dela tem aparecido tantas vezes nessa história do Brexit. Então a rainha não foi enganada. Aliás, o grupo que foi conversar com a rainha para demonstrar a necessidade dessa prorrogação da volta do recesso parlamentar foi liderada pelo parlamentar Jacob Rees-Mogg, que é um dos melhores parlamentares que o parlamento britânico tem. Então a rainha não foi enganada, as razões foram apresentadas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: o cenário que se coloca, ou que se traça para o depois da saída, imaginando uma saída sem acordo, obviamente apresenta consequências negativas. Mas esses cenários não levam em conta tudo aquilo que será feito no período de transição entre a efetiva materialização das consequências negativas e os acordos bilaterais que serão firmados pelo Reino Unido com outros países. Estados Unidos, por exemplo, já está claro que vai ser feito. Espero que o governo brasileiro, aliás, o Ulisses falou aqui ontem, a partir de uma pergunta que eu fiz a respeito da movimentação do governo brasileiro no sentido de aproveitar essa oportunidade para fechar um acordo com o Reino Unido. Então, tudo que pode ser feito, será feito para minimizar essas consequências durante esse período de transição. Então, portanto, as consequências negativas existirão, mas elas poderão, se esses acordos bilaterais forem bem sucedidos, poderão ser minimizadas e depois sanadas com isso. Agora, a declaração do representante ali da União Europeia, assim como que reforça a frase da Angela Merkel a respeito da possibilidade de um acordo, e essas posições por parte de líderes europeus têm mostrado que a estratégia de Boris Johnson de forçar um acordo, de forçar a saída com ou sem acordo, tem provocado um efeito interessante por parte dos líderes, que é o seguinte: a União Europeia vai perder também se não houver acordo com o Reino Unido. O Reino Unido também vai perder. Então, o melhor cenário, o cenário mais adequado, inclusive, é que se consiga fazer algum tipo de acordo da saída do Reino Unido da União Europeia para que essas consequências negativas, tanto dentro da União Europeia quanto do Reino Unido, sejam minimizadas de alguma forma. Vamos ver agora o que vai acontecer em termos dessa discussão que existe nesse período de recesso, e se o Boris Johnson vai conseguir não pedir a prorrogação e vai conseguir até antecipar as eleições.